Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E Ele vai falar poderosamente aos nossos corações nessa noite. Amém, igreja? Graças a Deus. Abra no livro de Lucas, ou seja, no Evangelho de Lucas, em nome de Jesus. Lucas 17. Aleluia, Deus é maravilhoso. Amém? Enquanto você procura, vai glorificando o nome do Senhor, viu? Vai glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele está aqui no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou Lucas, é fácil, né? O capítulo é o 17, o versículo é o 28, o 29 e o 30. E o 28 diz assim: Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu. E o 30 diz: Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Amém, igreja? Nos versículos acima, o 26 e o 27, fala do que acontecerá a mesma coisa também nos dias de Noé. Vamos só dar uma olhadinha aí, rapidinho. Quer dizer, rapidinho não, né? Vamos dar uma olhada aí nos versículos acima. Esse de Ló fala algo a mais. Esse daqui fala algo a menos. Amém? Que diz assim no 26: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu. Esses versículos são bem conhecidos, amém? Esses dois versículos. Porém, os de Ló, a gente não prestava muita atenção. Esses versículos estão falando que acontecerá, ainda tem a mais. Eles, além de casar, comer, beber, comprar, vender, eles ainda plantavam e construíam. Tem algo diferente dos dias de hoje? E do que continuará acontecendo? Não tem nada diferente. E assim vai acontecer exatamente desse jeito no dia em que o Filho do Homem for revelado. No dia em que o Filho do Homem voltar. No dia em que Jesus vier. Amém? O dia que, e assim em seguida, o dia em que a ira de Deus será derramada sobre aqueles que não obedeceram, porque é disso que está falando, é exatamente disso que está falando aqui, se lermos todo o contexto. Amém? Veja bem, irmãos, a volta de Jesus será semelhante ao tempo de Ló, semelhante aos tempos de Noé, que foi antes de Ló, certo? Eu falei ao contrário, mas é os tempos de Noé e os tempos de Ló. Acontecia naquela época a mesma coisa que acontece agora. Porém, quando Noé fechou a porta da arca, só ele e a família dele foram salvos. O resto foi tudo destruído. Aqui nos tempos de Ló, foram as cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra. Exatamente desse jeito. Pelo que nós vamos ler muito mais coisas. Mas não será assim só pelo que acabamos de ler, mas também pelo que está acontecendo
nos dias de hoje. A imoralidade que está acontecendo nos dias de hoje. Deus, ele está irritado, realmente ele está irritado com as imoralidades que estão acontecendo no mundo atual. Amém? Exatamente como acontecia naquelas duas cidades, as cidades mais imoral do mundo, Sodoma e Gomorra. Não vejo nada diferente nos dias de hoje. Porém, não só em duas cidades, mas em todas as cidades. Ou seja, será que está melhor? Será que está pior? Ou será que está igual? Na minha opinião, está pior. Porque o mundo inteiro, a Bíblia não precisa nem falar aqui, porque ela é continuação. Amém? Nós somos a continuidade daquilo que Jesus veio trazer e deixou os apóstolos continuar assim, nós estamos fazendo hoje. Amém? Glória a Deus por isso. Então, mas a grande realidade é exatamente essa, que Deus está irritado. Deus está no limite. Não escutamos falar de outra coisa agora, porque é os finais do tempo. Sim, a gente está vendo o que está acontecendo. São os sinais, mas ainda não é o fim. Mas o fim virá, com certeza, num período próximo. Amém? Nós estamos, esse ano, não sei se eu já comentei com os irmãos, nós estamos no ano Shemitah, o ano que é considerado para os judeus o sétimo ano, que é de 7 em 7 anos, é o sábado deles. Daqui mais 7 anos será novamente o ano Shemitah, que vai ser em 2029, não é isso? 7 anos, agora nós estamos em 7 anos, em 2029. Eu particularmente, acredito que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja num ano Shemitah. Por quê? Porque é como Deus fala na Bíblia. Todas as coisas, os grandes eventos acontecem no ano Shemitah, no 7º ano. Amém? Se Jesus não voltar, levar a sua igreja esse ano, acreditamos que ainda não, por causa dos sinais, que ainda não será o fim, mas até 2030, grandes coisas acontecerão. Amém? Então, o que nós estamos aprendendo hoje está acontecendo. Tudo o que acontecia naquela época para vir a destruição. E depois que Jesus levar a sua igreja, virá tudo o que a gente escuta falar, que é a destruição. Amém? Então, o que acontece pensando dessa forma? Essas duas cidades ficaram como exemplo para nós nos dias de hoje. Senão elas não estariam escritas aqui. E tem um versículo que fala sobre isso. Nós vamos lá já. Com o que vai acontecer com aqueles que praticam a mesma iniquidade, os mesmos pecados que aquele povo praticava, acontecerá quando Jesus voltar. Amém? Quando Jesus vier. 2 Pedro, vamos lá. Glória a Deus. 2 Pedro 2:6. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. 2 Pedro 2:6. 2 Pedro 2:6.
que diz assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios no futuro. Amém? Depende da tradução. Então ele está dizendo, todo mundo, tem gente que não achou ainda, eu vou repetir para você. Eu vou repetir para ficar fixo aí na sua memória, para quando você quiser fazer um estudo lá na sua casa, assim acontecer. 2 Pedro 2:6 diz assim: também aconteceu naquelas cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são todos aqueles que conheceram, ouviram falar, tiveram chamado e não obedeceram, não permaneceram. Aqui ele está se referindo a todos que praticam a iniquidade, a todos que não querem nem saber. Quando você fala, convida, fulano, vamos na igreja hoje? Lá quero saber de igreja. Pois é, não querem. Por que não quer vir na igreja? Porque não quer aprender de Jesus. Não querem saber de Jesus. Negam Jesus. E se nega Jesus, com certeza está praticando a iniquidade. Não importa se ele um dia foi batizado ou não, negou Jesus, está praticando a iniquidade. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, a primeira coisa que todos nós, devemos aprender aqui, com este exemplo que Pedro acabou de nos mostrar, é nunca nos afastarmos de Deus. Amém? Nunca nos afastarmos de Deus. Ló, ele era sobrinho de Abraão, todo mundo sabe, né? Que ele era sobrinho de Abraão, os dois moravam juntos. Ló era conhecedor da palavra. Abraão praticamente adotou Ló, ou adotou, porque ele foi com ele, deixou a mãe lá na cidade, foi embora com Abraão, né? Então, ele aprendeu tudo com o tio. Aprendeu tudo. Ele sabia de tudo. Mas um dia, ele resolveu tomar o caminho dele, não é? Um dia ele resolveu ir embora, se mudar para Sodoma. Por quê? As terras de Sodoma eram banidas, eram boas, eram banhadas pelo Rio Jordão. Então era tudo verde, tudo lindo, tudo bonito. E Ló optou pelo lugar mais bonito, mais verdinho, mais tudo. Ele não vigiou, ele não prestou atenção. O que é que tem lá? Será que eu devo estar lá no meio daquele povo? Ele não vigiou. E ele foi. Não é? Todos nós conhecemos mais ou menos a história, né? Vimos até em filmes, não é? Que foi dessa maneira, ele foi embora para lá. Porém, Abraão foi para Canaã, não é? Ele foi para Canaã. Porém, Ló, ele se encantou com as coisas que tinha, embora justo, mas se encantou. E se encantou também por uma mulher, casou com uma sodomita, não é? Casou com uma mulher daquelas terras,
coisa que não deveria nunca jamais ter acontecido. Ele tinha que ter se casado com uma mulher da sua comunidade, mas ele se casou com uma estrangeira, se casou com uma mulher que não conhecia Deus, uma mulher que era misericórdia, não é? Todos ali eram daquela forma e ela não era diferente. Era uma mulher que gostava de coisas que não deveria gostar, era uma idólatra, em tudo falando, inclusive gostava de riquezas, né? Que não deixa de ser uma idolatria, né? Então essa mulher, ela não temia a Deus. A mulher de Ló não temia a Deus. Por mais que Ló acreditasse, por mais que ele acreditasse em Deus, ele acabou fazendo essas besteiras. E nós, como cristãos, temos que tomar cuidado, temos que prestar atenção, porque por mais que conhecemos a Deus, se nós não vigiarmos, Ló não vigiou, e ele pagou o preço muito alto lá na frente. Ele não vigiou. E se nós não tomarmos cuidado, vendo que Jesus está às portas, e mesmo que assim não tivesse escrito, conhecendo Jesus, sabemos que um dia morreremos, e se morrermos praticando as coisas erradas, certamente nos perdemos, não é? Mas nós temos que vigiar, mesmo conhecendo a Deus. Nós temos que prestar atenção para que a gente não tropece e continue tropeçando. Porque errar é humano, todo mundo fala. Mas você tem que estar vigilante para perceber que errou e se redimir com Deus. E pedir perdão para Deus e não mais cometer determinado erro, aquele erro. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que aprender a nunca nos afastar de Deus. Porque quando de outra forma fazemos, certamente nos afastaremos desse ser que é o nosso Criador, o Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos que aprender a fazer boas escolhas. Ló, ele não fez uma boa escolha. Ele não fez. Mas nós temos que aprender a fazer boas escolhas. E a melhor escolha a fazer é permanecer firme na palavra do Senhor. É permanecer reto na palavra de Deus. É fazer aquilo que Deus nos ensina todos os dias através da sua palavra. Todos os dias. Está na nossa mão. A Bíblia está conosco. Dorme conosco, acorda conosco, almoça conosco, lancha conosco, o tempo todo. Só não aprendemos se não quisermos. Mas, se nós estamos com o nosso coração voltado, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Tem. Por quê? Porque o tempo somos nós que fazemos. Amém? Você faz seu tempo, você faz seu tempo, eu faço o meu tempo. Agora eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para aprender a me comportar lendo a palavra de Deus diante dele. Amém? Então nós temos que aprender a fazer essas escolhas, essa boa escolha que é permanecer perto, junto do Senhor Jesus, junto de Deus o Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. A mulher de Ló, ela é conhecida na Bíblia como a mulher que virou uma estátua de sal, né? Ela é conhecida como, a Bíblia não fala do nome dela, né? Mas fala que ela virou uma estátua de sal. Por quê?
Porque ela olhou para trás, ela desobedeceu aquilo que Deus havia falado para Ló. Sai, você pega a tua família e sai e não olha para trás. Mas ela olhou, ela era desobediente, ela olhou para trás, ela era rebelde, ela olhou para trás e ficou com o coração entristecido, porque não ia mais morar na cidade que ela amava, onde tinha tudo que ela queria, tudo que ela precisava, na cidade idólatra e cidade endemoniada, maldita, que tudo de mal acontecia. E aí ela quis ver o fim, e no fim ela também estava no fim. Amém? Então nós temos que aprender a não olhar para trás. Nós temos que aprender a olhar sempre para frente, olhar sempre para o Senhor Jesus, que está por vir. Amém? Está por voltar para nos levar, e assim queremos estar com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, Ele é maravilhoso. Então Ló, ele não prestou atenção, e lá na frente aconteceu o que não era para acontecer, ainda por causa dessa ostentação dele, por causa da ostentação, porque ele sentiu, não, eu vou para lá, porque lá é bonito, lá é cidade próspera, tem muita água, tem muito verde, tem muito tudo, então eu estou indo para lá. Ostentação é o que mais se vê nos dias de hoje, e são as pessoas ostentando, não é? E por causa da ostentação de Ló, suas filhas, que eram pervertidas, né? Decidiram engravidar dele, do próprio pai. Amém? Vamos ler Gênesis 19. Aleluia. Gênesis 19, 29 ao 38. Gênesis é fácil, viu? 19. Do 29 ao 38, que diz assim, ó. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Irmãos, de quem mesmo que Deus se lembrou? De quem foi? De Abraão. Deus se lembrou de Abraão, e por causa disso, porque Abraão amava Ló, e Deus amava Abraão, e por causa de Ló, por causa de Abraão, Deus tirou Ló da cidade que destruiu. Ló partiu, vamos ler aqui, ó. Ló partiu para Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Pensando dessa forma, pastora, não seria até legal? Claro que não. Aí o 33 diz: naquela noite deram vinho
ao pai. E a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Esse preservar a linhagem quer dizer ter filhos, para que o nome de Ló continuasse, para que a família continuasse, não é? De nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai. Naquela noite, a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos amomitas de hoje. Eita! E esse povo era terrível naquela época. Esses descendentes aí dessas filhas de Ló, ou seja, descendentes de Ló, eram terríveis, né? E são famosos na Bíblia por praticarem coisas não muito boas até os dias de hoje. Amém? Então, quando nós ostentamos demais, olhamos para trás, quando nós não obedecemos a palavra de Deus da maneira que é para ser, ele conhecia, mas não obedecia, paga o preço. Paga o preço, e ele pagou o preço. Daí para frente, tem mais coisas aí, aí tem que ler muito para ir unindo os parágrafos, amém? Mas nós vamos ficar só até aqui, nessa história de Ló hoje, amém, irmãos? Embora Ló ele tenha sido declarado justo, né? Porque o povo fala muito, o justo Ló. Embora ele tenha sido declarado justo, foi por causa do seu tio Abraão que ele foi salvo. Porque se Deus não tivesse se lembrado de Abraão, não teria tirado Ló dali da destruição. Agora, pensamos assim, não sei o que era melhor, né? Se era ter sido destruído ali ou ter acontecido o que aconteceu. Amém? Então, nós vamos continuar aqui, ó. Nós vamos dar uma olhada no livro de Efésios. Efésios 6, 13. Efésios 6, 13. Efésios, vamos achar esse rapaz aqui, gente. Efésios, achei. Efésios 6, do 13 ao 17, que diz assim, todo mundo achou, né? O 13 diz, no 6, o 13 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz.
Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? É o que temos que fazer. A Bíblia, ela nos ensina, ela fala o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Amém? É o que temos que fazer, nos revestir com a palavra de Deus, que é o nosso escudo, é a palavra de Deus, é ela que nos blinda, é ela que nos faz ser forte, é ela que nos sustenta, ela é o nosso alimento, ela é a nossa água, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. A gente vê o que está vendo aí, o carnaval está acontecendo. Eu vi um trechinho agora há pouco, estava vendo um jornal, e passou lá o repórter. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, porque estava lá falando de umas coisas terríveis, né? Fazendo homenagem a Satanás. Aí eu parei e fui olhar, eu fui lá ver, eu falei, mas fui lá ver aquilo. Aquele povo dançando lá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ali tudo ostentando, parecendo um monte de gente que não tem nada para fazer da vida, parece que eles deixa a vida levar, sabe, daquele jeito, uma coisa assim que não tem nexo, não tem nem pé nem cabeça, tipo assim, a pessoa parece que ela não existe, ela está ali assim como se fosse nada. Irmãos, não está diferente, não está igual, está pior, está pior. Estava fazendo homenagem a Satanás, falei, mas ele está no meio. Qual a diferença? Então, nós, povo de Deus, temos que fazer a diferença. A nossa diferença está no nosso comportamento, no nosso falar, a diferença está no nosso conhecimento, nas nossas ações, a nossa diferença está em tudo. Amém? E nós temos que aprender, ser assim, para nunca nos afastarmos de Deus e cair na ostentação. Amém? Na vaidade, de olhar muito para as outras coisas. Sim, estamos no mundo, estamos, né? Mas nós temos que olhar para Jesus Cristo, para o sacrifício da cruz. Nós temos que olhar para o que Ele fez. Então, na realidade, é exatamente isso. Pode ter toda a experiência, você pode ter toda a experiência do mundo, mas a única que te qualifica é a palavra de Deus. Não adianta. Você pode falar, não, eu sei isso, eu sei aquilo, eu conheço isso, eu conheço aquilo, não, eu estudei, fiz não sei quantas faculdades, fiz isso, fiz aquilo, mas a única coisa que te qualifica é a palavra do Senhor. Amém? Não adianta termos outras experiências e não ter uma experiência com Deus. Cadê a nossa experiência com Deus? Temos que ter experiência com Deus. Amém? Nós, como cristãos, como povo de Deus, nós temos que ter experiência com Ele. Nós temos que ter algo bom para contar que Deus fez na nossa vida. Mas então Deus nunca fez nada. Deus faz toda hora, mas cadê o prestar atenção? Cadê a vigilância? Cadê o estar atento para a voz do Espírito Santo?
que muitas das vezes nós estamos atentos a muitas vozes que vêm de todos os lados, mas nós não estamos sensíveis à voz de Deus, que está falando a todo tempo no nosso coração, está falando na nossa vida, está mostrando: ei, eu estou aqui. Jesus fala para você nessa noite: ei, filho meu, filha minha, presta atenção em mim. Eu estou falando, eu estou aqui, eu estou mandando minha mensagem a todo tempo. Eu estou mandando, pega, recebe, porque olha, tal dia vai acontecer tal coisa, você não tem onisciência, você não sabe, mas eu sei. Nós temos que estar atentos à voz de Deus. Nós temos que prestar atenção. Nós temos que estar ligados com Deus o tempo todo. Aconteça o que acontecer, amados. Vou contar um testemunho para vocês. Deus tocou no meu coração agora para contar. Olha, há cerca de um mês atrás, eu comecei a sentir uma dor na minha cabeça. Era uma dor que estava me tirando a paz, me tirando o sossego. Eu orando, meu marido orando, minha nora, que é fisioterapeuta, vocês sabem disso, cuidando de mim, lutando ali, com tudo que a gente sabia e podia, a gente ali orando, e eu na fé. Eu estava aqui na igreja todos os cultos, não faltei nenhum, mas eu estava pela misericórdia do Senhor. Você conversava comigo, eu conversava, sorria, mas Deus sabia como era que eu estava ali. Mas eu ali firme na fé. A cabeça ela parava um dia, à noite ela começava, ela parava naquela noite, no dia seguinte começava, e pronto, saía do pescoço, descia nas costas, pegou lombar, pegou tudo, e essa cabeça doía de tal forma que eu já estava desesperada. Eu fui ao médico, marquei e fui ao médico. O médico falou: vai tomar remédio. Falei: mas agora tá bom, eu vou tomar remédio. Até tomei só 2 remedinhos, 2 dias, um num dia, outro no outro. Falei: não vou tomar mais. Vim para a igreja. Essa semana foi quinta, né? Foi quinta-feira, sofrendo. Na hora do culto, quando eu estava perto de vir, ela parou de doer. Eu vim embora, ministrei a palavra, fui embora. Quando eu cheguei em casa, passou pouco tempo, ela retornou. Uma dor que não dá para explicar. Não tinha como explicar aquela dor. Porque eu falei para o próprio médico, eu falei: não é uma dor de cabeça, é uma dor na cabeça. Eu cheguei a falar para minha nora: eu estou preocupada, porque não é possível, um mês eu naquele sofrimento. Aí, quando foi na sexta-feira à noite, eu me pus a orar. Falei: peraí, Deus tocou no meu coração: ei, filha, vigia, tem algo diferente, não é o que você está pensando. Aí eu chamei meu marido, falei para ele estava lendo a palavra. Eu falei para ele: pega o óleo, tem óleo ungido aí? Tem. Eu vou te pedir que faça uma oração diferente para mim. Vamos orar de outra forma. Tem um espírito opressor oprimindo a minha vida. Falei para ele: não quero que ore por cura, porque eu já fui curada. Jesus já levou com ele minhas dores, minhas doenças, minhas enfermidades. Então eu já fui curada. Ele está aí, sabe que eu falei assim, que eu não queria que orasse por cura, porque eu já fui curada. Aí ele orou, foi uma oração rápida, fizemos aquela oração, a cabeça deu uma aliviada. Mas eu continuei incomodada, muito incomodada. E aquela dor nas costas que eu não aguentava. Falei: ainda está resistindo.
Nessas alturas ele já teria dormido e eu acordada, porque eu não estava conseguindo dormir durante um mês. Eu levantei, acendi a luz do corredor, que tem um corredor no nosso quarto. Acendi a luz do corredor, deixei para ele perceber que eu não estava no quarto, e saí e fui lá para a sala. E comecei a falar com Deus. Primeiro eu falei com o diabo. Primeiro eu falei com ele. Porque você é cristão, você tem autoridade. Você tem autoridade sobre Satanás. Então eu pensei, eu tenho autoridade sobre você, Satanás. Eu tenho autoridade sobre você, em nome de Jesus. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas no nome dele. E falei com ele, mandei ele tomar o lugar dele, mandei aquele espírito opressor sair da minha vida, porque não era doença. Falei, você vai ter que sair. E fiz um tropê naquela sala. Depois, falei, agora fica na tua lá no lugar onde você jamais poderia ter saído. Porque a conversa agora é com gente grande. Aí conversei com Deus. Falei, agora, Pai, é assim, 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 assim. Conversei com Ele, me redimi, prestei atenção na minha vida, refleti, desde lá, do começo, desde o comecinho da minha infância. Fui lá falando para Deus, aconteceu isso, é assim, 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 assim. No meu casamento é assim, assim, assim. Com meus filhos na infância foi assim, assim, assim. Hoje é assim, assim. Conversei com Deus. Fiquei um tempão lá, fui embora. Fui para cá, fui para a cama. Deitei, dormi. Ainda um pouquinho assim, incomodada, com um peso, tudo, mas não mais dor. No dia seguinte, que dia é o dia seguinte? Ontem. Tomei o café da manhã, e só era depois do que eu começava a me movimentar, a dor vinha arrebentando. Tomei o café da manhã, fui fazer o que tinha que fazer, fui atender, trabalhar, e a dor não voltou, sumiu, desapareceu, foi embora, porque não era doença, não era dor, era um espírito opressor tentando atacar o meu físico. Por quê? Amados, eu sempre falo para o meu marido, falo, Satanás, ele sabe que ele não pode tocar em nada em você, mas ele tenta, quando ele vê que ele procura uma brecha, ele não encontra, porque as portas estão fechadas, ele tenta no teu físico. Então isso quer dizer, vigia. Eu sempre comento isso, mas não estava vigilante, e sofri um mês, paguei o preço, um mês, porque não estava vigiando nesta parte. Amém? Então, foi embora, sumiu, para a honra e glória do Senhor Jesus, sumiu. Ai, pastora, mais uma dorzinha de cabeça. Irmãos, vocês não têm ideia de que dor na cabeça era aquela. Então, esse é um testemunho que eu estava apavorada, achando que eu poderia ter um negócio qualquer hora. Mas Deus é maravilhoso. Quando a gente ora, clama, Ele está ali, pronto, prontinho. Agora nós vamos lá em Apocalipse finalizar. Amém? É só ler, nem vou explicar, é só ler. Apocalipse 21. Glória a Deus. Apocalipse 21. O meu desejo, a minha vontade era de ler todo esse capítulo, mas não dá. Eu já estou bem
atrasada aqui, por causa do testemunho. Glória a Deus. Então vamos lá, 21, do 1 ao 4, nós vamos ler. Isso aqui é para nós, é para você e para mim, para que nós possamos estar com o nosso coração alegre na presença do nosso Deus. A Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Então, não vai ter lá na Nova Jerusalém, na cidade onde vamos morar, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrimas. Amém? Vamos ser felizes para sempre, quer dizer, já somos felizes para sempre, porque nós estamos aqui fazendo jus à palavra do nosso Deus. E se nós aprendemos como era e como será, e ainda mais para frente ainda como será, é maravilhoso. Então é só alegria. Nós só temos que nos alegrar na presença de Deus. Não existe tristeza para o cristão. Nós cristãos temos que estar sempre felizes. Embora venham as lutas, tribulações, um choro pode durar uma noite, mas Ele também diz para você: filho, filha, eis-me aqui para você. Amém? Então você tem tudo, você é rico, você é rica, você é milionária, é cheia da presença de Deus, é cheio do Espírito Santo, você tem poder, você tem autoridade em nome de Jesus sobre os demônios, você tem autoridade sobre toda a potestade do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é só você tomar posse da palavra de Deus, porque é ela é que é o alimento sólido, o alimento que te sustenta para sempre, em nome do Senhor Jesus. Pode ir se colocando de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que curam, que limpam, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, levanta as suas mãos. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia
a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Fontes de águas vivas. Tu és a fonte. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra revelada aos nossos corações. Obrigada, meu Deus, pelos teus ensinamentos a cada dia. Obrigada, meu Deus, por tudo, porque o Senhor é maravilhoso, é o Deus da nossa salvação, o Todo-Poderoso. Oh Deus, é o Deus da nossa vida. Em Ti nos sustentamos, ó Pai. Oh Deus, venha com o Teu poder, com a Tua unção, nos fazer um povo forte, nos fazer um povo que luta, um povo que Te busca de verdade. Oh Deus, sara essa nação. Pai amado, olha para os nossos familiares, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que é bom para nós, que é o Senhor, o qual nós vivemos e aprendemos, nós também queremos para eles, Deus. Em nome de Jesus Cristo, alcança, Pai, os nossos filhos, alcança maridos, alcança esposas, Senhor. Toca naquele coração endurecido, ó Deus, em nome de Jesus, para que possa aprender de Ti, para que queira, sinta desejo no coração de Te buscar de verdade, ó Pai, aprender de Ti, em nome de Jesus Cristo. Poderoso Deus, Tu és fiel, é a nossa rocha, o Todo-Poderoso, e nós queremos habitar, Senhor, no Teu esconderijo, Deus. Queremos habitar, Pai amado, debaixo das Tuas asas, Deus, assim como está escrito na Tua palavra, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim, Senhor, queremos descansar a Tua sombra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és a fonte de água viva. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus de unção, poder e glória, passa agora, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, acrescentando a fé, dando sabedoria, dando discernimento, conhecimento, curando, libertando, salvando, Pai, em nome de Jesus. Tira, arranca os maus pensamentos, arranca o cansaço físico, o cansaço mental, arranca, Senhor, a preguiça espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tira as escamas dos olhos do Teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, que possam ter os olhos do entendimento abertos, Deus, para que venha entender, compreender que nós temos que estar ali firmes e em tempo nenhum vacilar, meu Pai, na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Oh Pai Santo, porque sabemos que sem Ti não podemos fazer nada, pois sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. O Senhor é o Deus que cura o enfermo, e faz também aquele que está morto ressuscitar, assim como está escrito: se crer no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Oh Pai, até se está morto no espírito, Pai, reviva essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh poderoso Deus, nesta hora eu quero repreender toda oposição maligna, toda seta de Satanás, toda praga, toda maldição. Muitas das vezes pensamos que é uma doença física e é uma opressão maligna.
maligna. Eu quero paralisar da vida daquele homem toda a opressão do diabo, da vida daquela mulher, toda a seta de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, tira dos nossos familiares tudo aquilo que está oprimindo a vida deles. Em nome de Jesus, sai da vista, sai de lá, sai da vista. Mal, maldito chamado glaucoma, sai da vista, sai do meu pai Júlio agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mal chamado neuralgia do trigêmeo, sai de lá, sai da boca da Salustiana agora. Eu te ordeno, Satanás, tira sua mão, para de oprimir agora, em nome de Jesus. Bate em retirada da vida de todos que estão enfermos e que estão agora apresentando o seu parente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh poderoso Deus, nós louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor aqui está para ouvir e responder as nossas orações, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém, e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Sim, Jesus, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Que flui do teu grande amor.